Então, gente, hoje a gente está aqui para começar mais um episódio do nosso Leia o Livro, aqui desse nosso projeto, né? E hoje a gente vai falar um pouco sobre o segredo para o sucesso. Então vamos fazer uma oração aí e ora na sua casa aí também. Deus, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Obrigado porque a gente tem liberdade para estudar a Bíblia e a gente tem tanto conhecimento para fazer isso, Deus. Que o Senhor possa nos ajudar a extrair o máximo dessas palavras. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, vamos separar aqui o texto em sentença, mas antes a gente vai entender um pouco sobre o que é sentença, né, para não ficar muito perdido na hora de fazer isso, né? Então a gente tem aqui que a sentença, ela é uma frase que encerra um pensamento, né? Então vamos ver isso aqui na prática, né? Vamos ler o texto primeiro. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então a gente vai procurar uma frase que ela encerra um pensamento. Ó. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Só aqui a gente já tinha uma frase, né? Porque se a gente tirar essa frase aqui desse contexto e ler ela separada, ela se completa, né? Ela não precisa de mais nada para se completar, né? Então aqui a gente tem uma sentença, né? E vamos seguindo, né? E de meditar nelas de dia e de noite. E aí, aqui a gente teria outra sentença. Só que como essa sentença ela é ligada com para, né? Então ela é ligada a uma explicação. Então a gente vai colocar ela junto, porque na hora de estudar ela, a gente vai estudar ela melhor, né? Vai ficar melhor para se compreender, né? E agora a gente tem outra sentença. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então a gente vê aqui que se a gente pegar essas três sentenças aqui e colocar elas separadas, a gente vai conseguir entender sobre o que está falando, né? Então é isso uma sentença, né? É uma frase que encerra um pensamento, é uma frase que sozinha a gente consegue entender o que ela está dizendo, não precisa de complemento, né? Então, para começar a estudar esse texto aqui, a gente precisa entender algumas palavras, né? Para ficar mais fácil, né? E a primeira palavra é meditar. E o que é meditar, né? Então, meditar é refletir, né? Meditar é ficar pensando, né? Ficar pensando sobre um assunto, né? Então, quando a gente está na Bíblia ali e a gente medita, a gente pode trazer a seguinte analogia para isso, né? Então, é como se a palavra de Deus ela fosse uma montanha. E dentro dessa montanha existe alguns bolsões ali, né? Algumas entradas para cavernas e tudo mais, né? E dentro dessas cavernas a gente encontra ouro ali. Então tem ouro dentro da caverna, tem joias, coisas preciosas ali dentro. E esse meditar, esse refletir, ficar pensando sobre a Bíblia, é exatamente isso. Você está subindo a montanha da Palavra de Deus e aí quando você medita, é como se você encontrasse essa entrada e fosse entrando, descobrindo tesouros. Então é nesse refletir que você consegue compreender mais a Bíblia, consegue extrair mais coisas delas, né? Então é como se você diminuísse o ritmo de leitura, você decora alguns textos da palavra e fica meditando sobre aquilo, né? Então você vai extraindo tesouros disso, né? Então a gente entendeu o que é meditar e vamos para o nosso texto completo agora, né? Então qual que é a proposta aqui? A proposta é prosperidade e sucesso. Então, a gente tem algumas coisas que o texto fala aqui para a gente chegar a essa prosperidade e sucesso, né? Então, vamos imaginar como se isso aqui fosse um vale. E a gente está aqui, né? A gente está aqui querendo chegar até a prosperidade e o sucesso, né? Então, não tem como a gente pular esse vale, ele é um vale muito grande, um vale muito fundo. A gente só consegue chegar à prosperidade e sucesso por meio de uma ponte, né? Então aqui a gente tem a nossa primeira ponte. E o que o texto fala que é essa primeira ponte? É a segunda parte, né? A primeira e a segunda parte, né? De falar e meditar nelas, nas palavras, né? Então, e a gente lembra aqui que é meditar de dia e também de noite. Isso aqui é uma lua. De dia e de noite, né? Então a gente passa essa primeira ponte e aí a gente chega no segundo vale, né? Qual que é esse segundo vale, né? Nossa ponte aqui.
Segunda ponte é cumprir fielmente o que nele está escrito, né? Então imagina que a gente está aqui e a gente quer chegar à prosperidade e sucesso. A primeira ponte que a gente precisa passar é falar sobre o livro da lei e meditar no livro da lei. E a gente viu aqui que meditar é refletir e ficar pensando sobre. Então a gente passou essa ponte e aí a gente se deparou com outra ponte, né? Que vai nos ajudar a passar por esse vale, né? Que é cumprir fielmente o que nela está escrito. Então, se você for andando aqui, for meditando, for falando sobre ela dia e noite, pensando, refletindo, se você cumprir fielmente o que está escrito, a Bíblia nos dá a certeza que a gente vai chegar à prosperidade e ao sucesso. Então tá aqui a gente, chegamos aqui em tudo isso, né? E aí, para terminar aqui, a gente pode se confundir com o livro da lei, né? Então, quando Deus está falando aqui com Josué, para Josué só tinha o Pentateuco, né? Então, para Josué, o livro da lei é o Pentateuco, né? E aqui não dá muito tempo de explicar, mas a gente sabe que Deus, quando estava falando com Josué, ele não queria dizer só o Pentateuco, mas toda a Bíblia, né? Que chega até nós hoje, né? Então, o livro da lei, Deus queria dizer toda a Bíblia. Para Josué, como só tinha o Pentateuco escrito, era o Pentateuco. E para nós hoje, como temos toda a Bíblia, o livro da lei significa toda a Bíblia. Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje, e principalmente sobre sentenças, né, que é uma frase que encerra um pensamento. Então, quando você for estudar um texto, você separa ele em sentenças, né, um versículo, um texto, um livro, separa ele em sentenças, que são frases que encerram um pensamento. E aí vai ficar muito melhor de você entender, né? Você estuda cada sentença que você separou e vai ficar muito melhor de entender. Então, meditar é refletir, ficar pensando sobre. É como se a Bíblia fosse uma grande montanha e quando a gente medita, a gente encontra essas entradas para as cavernas onde tem muito ouro e muito tesouro, que são as maravilhas da palavra de Deus, né? E aqui no nosso texto, para chegar à prosperidade e sucesso, a gente precisa passar por alguns vales que a gente só consegue passar por pontes. A primeira ponte é falar e meditar. E essa ponte vai levar a cumprir fielmente o que nela está escrito. E cumprir fielmente vai nos levar à prosperidade e ao sucesso. Então é isso aí, gente. Estudem aí, não assistam só o vídeo, mas saia desse vídeo e pega a sua Bíblia e estuda, faça o seu devocional aí. E vamos aprender mais sobre a palavra de Deus, porque ela está cheia de tesouros para nos dar.